Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, amém. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, amém. Senhor Jesus, vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 8. Amém. Nós estávamos nos desfrutando segunda-feira na comunhão de jovens, esse capítulo, então me chamou a atenção esse tema, né, que é um tema que nós sempre desfrutávamos no início da vida da igreja, né, por muito tempo. Quando o irmão Dom Quilan ele era vivo, ele sempre pregava, né, todo momento diário tinha um tema sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz, né, seguir ao Senhor. E aí era comum nós dizermos aos irmãos: nega a vida da água, irmãos. Talvez a nova geração não tenha ouvido ouvido essa expressão, né? Tão frequente como era antes. Mas está na Bíblia e sempre é bom renovar e nós desfrutarmos sobre isso, né? Porque é algo que o Senhor falou repetidas vezes ali quando ele estava com os discípulos. Então, vamos desfrutar dessa passagem. Marcos 8, o versículo 34 ao 38. Cada irmão pode ler no versículo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora da qual? 37 agora. Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Senhor Jesus. Aleluia. Então, no versículo 34, o Senhor Jesus ele convoca a multidão juntamente com os discípulos, né? Nós sabemos que multidões seguiam o Senhor Jesus porque Jesus tinha muito a oferecer. O Senhor fazia milagres, o Senhor curava, salvava, levava mensagem, uma palavra de salvação, né? Então, tinha multidões que estavam ali seguindo Jesus, mas o simples fato de ir atrás, literalmente ir atrás de onde Jesus ia, eles iam, não quer dizer que eles eram seguidores de fato e de verdade. Porque em João 6 nós vamos ver que muitos ali seguiam por causa dos milagres que Jesus fazia, né? Os pães que Jesus multiplicava. Então, se eu estiver com Jesus, eu não vou passar fome, eu não vou ficar doente. Então, muitas pessoas tinham esse interesse particular ao seguir Jesus, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. E aí, o Senhor, ele trouxe aqui uma palavra muito forte para a multidão e para seus discípulos, né? Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, não é de qualquer maneira que vocês estarão me seguindo. Não é simplesmente vir atrás de mim, ouvir as palavras, né? Ouvir as palavras, ver eu multiplicando pães, peixes, curando, salvando, mas vocês precisam ter uma vida de renúncia, né? Para me seguir tem que ter uma vida de renúncia. Essa é a mensagem do Senhor. Não é uma mensagem muito convidativa, né? Porque está convidando aqui para a morte. Tomar a cruz é realmente, em outras palavras, ali no contexto da época era morrer. Porque as pessoas condenadas, elas tomavam a cruz. Elas mesmas carregavam a sua cruz e ia até o lugar da execução e ali ela era crucificada, né? Então, tomar a cruz é um caminho de morte. E vai se referir à morte para o eu, à morte para o ego, à morte das suas vontades, né? O sacrifício. E muitos ainda chegaram a morrer fisicamente. Muitos mártires que entregaram a vida a Jesus e não negaram o nome do Senhor, mesmo quando estava ali diante de leões na arena, né? Diante de animais ferozes ou diante de ditadores ali que podiam prender ou podiam atirar, né? O irmão Atmani, ele foi preso, né, no regime de Mao Tse Tung. Ele era um ditador comunista
e não aceitava o evangelho, não aceitava os cristãos, né? Eles mesmos queriam se impor, então prenderam o Atmani e ele ficou ali, salvo engano, 20 anos preso, mas deram chance dele sair e não mais ele saber de evangelho, mas ele não quis, né? Como, se não me engano, John Bunyan, outro pregador também, que soltaram ele, disseram que não era para pregar, no outro dia ele já estava pregando, não quero nem saber, né? Então, o apóstolo Pedro também, em Atos, né? Eles batiam, não pregam, mas não falam desse nome, e eles saíam regozijados por sofrer pelo nome do Senhor. O que é isso? Isso é tomar a cruz, é você abraçar a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias, mesmo que cause danos até mesmo a si, né? O apóstolo Paulo disse que carregava no corpo as marcas de Cristo, né? Entregue à morte o dia todo. Entregue à morte o dia todo. Senhor Jesus. Então, seguir o Senhor Jesus não é algo assim simplesmente de 1000 maravilhas, que você não vai passar por nada. Não é um evangelho assim fácil, barato, tranquilo, né? De água com açúcar. Não, você vai ver a história de Pedro, a história de Paulo. São muitos apertos que eles passaram, mas tudo isso resultou em louvor, em glória, em honra, né? Em edificação, em multiplicação. Então, muitas vezes Deus precisa quebrar a casca para que possa a vida ser gerada, né? Geralmente, como nós sempre desfrutamos, às vezes é necessário uma crise, é necessário uma tribulação, um aperto, para que dali possa sair algo mais forte, mais resistente, né? E assim edificar muitas vidas. Então, o Senhor Jesus aqui já trouxe a mensagem. Vocês querem me seguir? Está pensando que é só vir, trazendo para os dias de hoje. Vim aqui, sentar aqui, ouvir a palavra e ir embora, né? Vai quando quer. Se vocês quiserem ser meus discípulos de verdade, verdadeiramente meus discípulos, vocês precisam renunciar. Não é quando está só com vontade, quando quer. Não, é realmente você desconsiderar seus desejos, suas vontades e estar ali seguindo ao Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, versículo 34, alguém pode repetir, por favor? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus. Tome a sua. Amém. Amém. E aí ele deu a individualização aqui. Se alguém, falou para a multidão, mas disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo se negue, né? Senhor Jesus. Então isso mostra o que, irmãos? Que nós precisamos, para seguir o Senhor, nós precisamos estar alinhados com a sua vontade. Sim. Muitas vezes, e são várias as vezes, são muitas as vezes mesmo, que a nossa vontade vai se chocar com a vontade de Deus. Vai chegar um momento que você vai ter uma vontade, você quer uma direção, e Deus às vezes vai querer outra direção, Deus tem outra vontade. E é nesse momento que vai ter ali o embate das duas vontades. E agora? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? É aqui onde eu vou saber se eu de fato amo o Senhor, de fato, de verdade, ou só de palavra, né? Ou só de boca. Então, por exemplo, são muitas situações, né? O mais comum de nós darmos exemplo são as reuniões, são as orações, a Bíblia, né? Vamos colocar, você fez um compromisso com o Senhor de ler um capítulo por dia, né? E ali é a vontade de Deus que você examine as Escrituras. Verdade. Mas digamos que tenha algo que vai te dar deleite, prazer para fazer. E aí fica aquele embate. Eu leio a Bíblia ou vou assistir a minha série, né? Não estou condenando, estou falando de prioridade, né? De tempo. Eu leio a Bíblia e vou assistir minha série. Eu vou tirar meu tempo de oração, eu vou usar o WhatsApp, o Instagram, né? Eu venho para a reunião, eu vou assistir minha novela. Vai ter momentos que vai ter a direção, a vontade de Deus, e vai ter as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E é nesse momento que Deus realmente nos pede: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, né? Verdade. Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Então, nós precisamos nos negar justamente quando você está com vontade de não ir à reunião, mas você vai à reunião. Isso é negar-se a si mesmo. Verdade. Todos aqui têm ocupações, né? Sim. Os que não trabalham, estudam, né? Os que não têm trabalho fixo, vai ter um trabalho dentro de casa. Então, às vezes, você trabalha durante o dia todo, ou estuda durante o dia todo. Às vezes você está cansado, né? Como os jovens desse lugar, às vezes você está cansado.
Se for em obra, você subiu, desceu a escada, balde de massa, assentando ali no bloco, tomando sol, né? O policial municipal ali na correria, a mente ocupa, né? O motorista também, no salão de beleza, no comércio, em várias situações aqui. Chega o final do dia, né? Ali no mercado, você está cansado ou cansada. E aí diz, tem reunião, né? Aí às vezes nós amamos a nós mesmos, né? Ó Senhor, eu estou tão cansado, as pernas estão tão cansadas aqui, minha mente está tão cansada. Aí o Senhor às vezes nos pede, né? Negue-se a si mesmo. Não é fácil, né? Porque às vezes nós dizemos assim, puxa, eu mereço um descanso, né? Não estou com vontade de ir, eu não vou. Então quem prevaleceu é a sua vontade. Verdade. Porque eu amei o meu corpo, eu amei a mim mesmo, eu quis dar um descanso para mim, né? Então, naquele momento foi a sua vontade humana que prevaleceu, porque você não estava com vontade de ir. Então, tem situações que até mesmo ir à reunião não é um negar, é porque você também já está com vontade. E amém, é amor, né, pelo Senhor Jesus. Mas vai ter momentos que mesmo você amando o Senhor, você precisa negar, né? Quinta-feira mesmo, o Fábio Thiago viu como era lá no trabalho. Eu pegava o balde de massa, claro, todos os irmãos têm suas experiências particulares, né? Vou contar um pouquinho da minha. Eu pegava o andame, a gente fazendo um muro, era bem alto. Então o pai fez o andame lá e era muito alto, então tinha que botar a escada, né? Aí o pai estava de um lado e Gui estava do outro. Ontem o Fábio estava lá no lugar de Gui, assentando o bolo. Aí o pai estava de um lado e Gui estava do outro, né? Então eu tinha que fazer a massa, amolecia, colocava a massa no balde, aí subia lá para a parte mais alta com o balde, aí tinha que subir a escada com o balde na mão, aí depois pegar e jogar lá no caixote, né? E como eram dois pedreiros que está se aperfeiçoando, mas mesmo assim não parava, era massa no caixote, massa no outro caixote. Quando terminava da massa, ia botar os blocos lá em cima. O Tiago veio lá também, me ajudou, né? Fábio também. Então foi a quinta-feira, o dia todo daquele jeito. Aí a gente saiu, quando cheguei em casa já perto de 6 horas, e reunião na Serradinha. Nossa, meu Deus. Naquele dia eu não senti vontade de ir para a reunião na Serradinha, porque as pernas, subindo e descendo a escada o dia todo, eu fiquei cansado, né? Mas eu vou, Senhor Jesus. Né? Eu preciso negar a mim mesmo. Fosse de mim, rapaz, pai, 7 horas da manhã já acorda o cara, já vamos trabalhar. Já. Aí você não dorme muito, aí você já fica cansado. Aí chega a noite, você dá vontade de descansar, né? Mas eu precisei negar a mim mesmo, porque era necessário estar naquela oportunidade ali servindo ao Senhor, né? Então, glória a Deus por isso. E ali todos os irmãos têm as suas experiências, né? Como na quarta-feira, por exemplo, teve a reunião, o Sueli e os filhos não puderam ir, mas tiveram uma reunião doméstica lá na casa deles, né? Sim, amém. Então, às vezes você também não veio para como é que eu posso falar? Para uma comunhão com alguns irmãos, mas você também às vezes se manteve na comunhão, né? Ou seja, então você ali realmente se deu a Deus. O importante é que nós não venhamos deixar as coisas de Deus para fazermos coisas para nós mesmos, né? Para o nosso bel prazer. Mas desde que aquele ambiente, aquele lugar seja para adorar a Deus, você está tirando aquele tempo para exaltar o nome do Senhor, isso vale muito a pena. Então, irmãos, seguir o Senhor Jesus requer renúncia, né? Não é quando nós queremos, não é do jeito que nós queremos, só quando nós queremos, mas muitas vezes nós precisamos até mesmo levar o nosso corpo à morte, que isso realmente é tomar a cruz. Verdade. Senhor Jesus. Amém. E seguir a Jesus também requer autonegação. Isso envolve mudar o centro de visão concentrada no eu para a completa adesão à vontade de Deus. É uma disposição contínua de dizer não a si mesmo, a fim de dizer sim para Deus. É uma renúncia radical de toda auto-idolatria em oposição à auto-afirmação. Em outras palavras, negar a si mesmo é ter Jesus como principal em toda a nossa vida. Então, o negar a si mesmo aqui, já vai trazendo aqui outro lado, é você tirar o foco de si mesmo. Às vezes nós somos egoístas, como tem uma escritora que eu gosto, chamada Joyce Meyer, que ela fala que muitas vezes nós pensamos além do que deveríamos a nosso respeito, né? Se eu prego, às vezes eu vou querer achar que eu sou pregador, que eu prego bem, que eu sei falar bem, aí eu estou me achando demais, eu estou pensando demais acerca do meu respeito.
Ou seja, está ficando o ego ali, egocêntrico, né? Só eu que sei isso, só aquele. Se eu sou cantor, se eu sou tocador, se eu sou o que eu limpo o local, eu sei limpar melhor, tudo que eu for fazer eu faço melhor, eu sou melhor. Isso é um sinal de auto-idolatria. Verdade. Você está se exaltando. E às vezes você se utiliza do que você faz para se exaltar e cobrar outros irmãos naquilo que você faz. Verdade. Né? Isso também, sorrateiramente, lá no fundo, é uma auto-idolatria. Eu faço, vocês também precisam fazer. Você fica terceirizando, né? Senhor Jesus. E negar a si mesmo é você muitas vezes se manter na humildade, né? Sabendo que Deus já o recompensou. Porque os hipócritas e fariseus, tudo que eles faziam, eles alardeavam para mostrar exatamente o que estava fazendo, né? Então nós não podemos dar um senso assim de humildade sem ser humildade para tentar transparecer algo, né? Senhor Jesus. Senhor. Por isso tudo que vamos fazer é diante da humildade. Amém. É tirar o foco Amém. de nós mesmos para dar toda a exaltação e toda a glória a Deus, né? Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. tirar toda a auto-idolatria. Toda. Às vezes nós idolatramos o outro, idolatramos outras coisas, mas às vezes também nós nos auto-idolatramos, né? Isso é muito sério, porque toda idolatria toma o lugar de Deus. Verdade. E Deus, ele não se agrada, né? Senhor Jesus. Então ele pede para nós quebrarmos todos os ídolos e que ele tenha assim o foco principal em nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus. Então essas duas coisas no final vão dar em uma, né? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz são duas coisas de uma mesma coisa. É como se negasse a si mesmo, mentalmente você já veio uma vontade, um desejo de pecar, um desejo de não ir à reunião tal, você já nega a si mesmo, você renuncia a isso. Tomar a cruz é tomar uma atitude, que é fazer a vontade de Deus. Então, hoje eu não vou para a reunião não vou para a oração, não vou para a consagração, não vou para a reunião na serradinha, não vou para o culto, aí automaticamente você vai negar a si mesmo, né? Não, eu vou. Mas não é só de afirmar, você precisa tomar uma atitude. Verdade. E aí você tomar atitude é o sacrifício, né? É o sacrifício. Aqui Jesus falou de ir até a morte, né? Hoje nós desfrutamos, né, de fazer custe o que custar para fazer a vontade de Deus. Verdade. Alguns sofreram morte física, mas a maior parte das vezes hoje é mortificar o eu, mortificar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai te dar a recompensa, né? Amém. Deus, ele não vai deixar de olhar para todo o esforço que você desempenha, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por tomar a cruz, né? Senhor Jesus, aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não poderá usar a coroa. Então, para nós usarmos a coroa, né, ou em outras palavras, sermos recompensados no reino milenar, precisamos negar-nos a nós mesmos, enchermos nossas vasilhas com azeite. Sim. E multiplicar os nossos talentos, né? Amém. É uma vida de renúncia para que nós possamos reinar com o Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para as nossas vontades, para as nossas preferências, nossos prazeres e nossos deleites. Senhor Jesus. Amém. Vamos em Mateus 10, 34 a 39. Mateus 10, 34 a 39. Quem pegou pode ler. Pode ler. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vem causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Ó Senhor Jesus. 39. Em achar sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. Ó Senhor Jesus. Obrigado. Senhor Jesus. Então, irmãos, você vê aqui que cruz, ela traz
separação, né? Às vezes pode trazer muitas coisas, porque nesse contexto aqui das dificuldades, Jesus está falando com respeito à família, né? Laços familiares. Muitas vezes também, muitos familiares podem até se sentir decepcionados, né? Ou frustrados, porque não esperava que você seguisse o Senhor, né? Queria que você continuasse lá onde estava, mas você deve se posicionar pelo Senhor Jesus, Amém. né? Você sozinho em sua casa, ou o casal, o pai, o filho, se o Senhor te chamou, você não deve deixar de seguir o Senhor, né? Como aquele lá, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, né? Você deve realmente seguir o Senhor Jesus, e depois Deus vai ajustando as coisas, como aqui nós temos muitos testemunhos das irmãs que vieram primeiro e depois os maridos vieram, né? Por quê? Porque elas amaram mais o Senhor, né? Verdade, Elas amaram mais o Senhor. Amém. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno Não de é mim. digno. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, né? Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim, Senhor Jesus. Então, para nós sermos merecedores do Senhor, né? Nós precisamos de fato tomar a cruz e ultrapassar até mesmo todos os laços que querem nos impedir de nós avançarmos e prosseguirmos no Senhor Jesus, né? Nada pode nos frear, nós não podemos deixar que laços venham nos frear de nós nos entregarmos totalmente a Deus. Isso é tomar a cruz também. Sim. Está crucificado. Vamos ver Gálatas capítulo 2. Versículo 19 ao 20. Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem pegou para dentro? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém. Amém. 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que Sim. me amou e a si mesmo se Me entregou por por mim. mim. Amém. Glória a Deus. Então, amém. O apóstolo Paulo, ele se considerava aqui como crucificado com Cristo. Ó Senhor Jesus, como se ele estivesse ali morto com Cristo, né? Para as suas vontades, para o seu ego. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus, esse deve ser o nosso viver. Crucificado, crucificado para a carne, para as paixões, para todo viver terreno e humano, e viver para o Senhor. Senhor Jesus, ter como foco o principal, né? O objetivo principal, agradar aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou. E secundariamente vai vir as outras coisas, porque nós estamos aqui numa terra, temos funções, temos obrigações, né? E também temos responsabilidades que devemos dar conta. Sim. Mas o Senhor, ele precisa ter a prioridade no nosso coração, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, temos que estudar, temos que trabalhar, temos que fazer muitas coisas, mas Deus, ele deve ter a prioridade. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus. Amém. Então, precisamos tomar a cruz, ter esse viver crucificado, né? O discipulado, seguir a Jesus, não é de qualquer maneira, requer realmente renúncias. Vamos ver o capítulo 5, o versículo 16 ao 24. Cada irmão vai lendo o versículo. Isso. Senhor Jesus. Amém. E, Amém. porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizade,
porfia, ciúmes e ira, discórdia, dissensão e facção. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo, Sim. Jesus, crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Senhor Se Jesus. vivemos no Espírito, Sim. andamos também no Espírito. Amém. Glória a Deus. 26. Finalizado. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Então nós lemos esses versículos todos, só para ter o contexto aqui, diante dessa mensagem, né, que é Sim. o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, crucificar a carne, aqui nós vemos muitas obras da carne, né, que nós precisamos de fato, se nós temos esse viver crucificado, nós vamos morrer para tudo isso, né? Senhor Jesus. E vamos realmente estar vivendo no Espírito. Então, crucificar a carne e negar a si mesmo Sim. são duas faces de uma mesma moeda, né? No final conclui para fazer a vontade de Deus e desconsiderar a sua, colocar a vontade de Deus na frente da sua. Se coincidir, né? Como muitas vezes aconteceu com o apóstolo Paulo, já estava tão usado, muitas vezes o que ele falava já era ali a própria vontade de Deus, né? Quando ele deu instruções acerca do casamento, em 1 Coríntios 7, falo eu, não o Senhor, mas ficou registrado ali na Bíblia como sendo a própria vontade de Deus. Verdade. Se coincidir, amém, você está no centro, você está na linha, você está buscando. Se às vezes você tendencionar para outro lado, para a carne, para suas paixões, para suas obras, né? Para interesses particulares e pessoais que pode estar te afastando de Deus, aí nós precisamos fazer uma escolha, né? Verdade. E escolher justamente crucificar tudo isso, sacrificar em prol do Senhor. Verdade. Você vê muitas pessoas que tinham um futuro brilhante, né? Empregado, assim, funcionário, que às vezes ia crescer na empresa, ia ter uma função excelente, mas tem pessoas que Deus chamou para servi-lo integralmente. E essas pessoas, às vezes elas ficam relutando, resistindo, né? Mas quando o Senhor chama, toque, vai batendo, até chegar um dia que a pessoa não resista mais. Verdade. Aí tem pessoas que deixam um futuro assim promissor para se entregar totalmente na obra do Senhor, né? Amém. Se Deus chamar, é porque, como chamou o apóstolo Paulo, né, essas pessoas se entregam totalmente, né? E glória a Deus, porque existem pessoas assim, né? Amém. A uns Deus chama para servi-lo integralmente, a outros Deus chama para servi-lo, né? Tendo suas outras responsabilidades. Verdade. Mas o importante é nós sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou, né? Sim. E não darmos assim para trás, não retrocedermos, mas mantermos nossos olhos, Sim. né, somente em Cristo, Amém. não retroceder e chegar ao ponto, né, se Ele nos chamou dessa forma, não termos nem planos próprios, estar somente na direção do Senhor, né? Está totalmente sujeito à sua vontade. Vamos ver ainda alguns versículos que diz respeito a algum exemplo aqui do Senhor, de negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Mateus 26, o versículo 39. Mateus 26, 39. Diz assim, Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse cálice era o que, irmãos? A cruz, né? Cruz. Era passar pela cruz, ser crucificado. Jesus em si mesmo, como disse aqui, se possível, passe de mim. Se possível, Senhor, eu não queria sofrer essa dor, né? Essa humilhação. Não só foi dor no corpo, foi dor no corpo, chicotadas, né? Coroa de espinhos, na alma, né? Que é mente, vontade e emoção, sendo humilhado ali,
né? Servindo de zombaria, as pessoas não paradas, aquela humilhação, e no espírito, quando Deus o abandonou e ficou sem a presença. Verdade. Então, tem situações que você olha assim à sua frente e diz, pai, se possível, eu não queria passar por isso, né? Não queria passar por essa prova. Mas, contudo, não seja como eu quero. Se o Senhor quer que eu passe, né? Aí você vai pedir força a Deus para que Ele passe juntamente contigo, né? Verdade. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso aqui é uma vontade totalmente rendida à vontade de Deus. Senhor, eu não quero, mas se o Senhor quer, amém. Aí realmente né, é um ponto que a pessoa chega de que a sua vida está totalmente entregue ao Senhor. Aconteça o que acontecer, para ela só importa estar junto com Deus, e todas as outras coisas não faz mais sentido, né? Então, se possível, passe de mim, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verdade. João 3,30. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Amém. quem pegou pode ler. Convém que ele cresça, o que eu diminua. Amém. Convém que ele cresça, Convém. que eu diminua. Quem é esse ele? Amém. Então, Jesus Cristo, ele precisa crescer e nós diminuirmos, né? João Batista foi muito feliz em falar isso aqui nesse momento, né? Porque queria ver aqui uma comparação, tal, mas ele diz, convém que ele cresça e que ele diminua. Na nossa vida também, Jesus precisa crescer e alcançar todo espaço, e as minhas vontades precisam ser suprimidas, né? Diminuídas até morrer, né? Aí meus irmãos desfrutam, né? Convém que ele cresça e que eu morra, né? Que eu desapareça, Verdade. e fique somente o Senhor Jesus. Vamos finalizar lendo Lucas 14, Senhor Jesus. versículo 25 ao 33. Lucas 14, 25 ao 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse, Jesus falou aqui à multidão, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Deixa aí marcado, lembrei do versículo. Vamos ver Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11. Amém. Amém. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Aí diz o quê? E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E mesmo em face da morte, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E Jesus disse aqui, se vocês não me amarem mais do que pai, mãe, mulher, irmãos, irmãs, se vocês não me amarem mais do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É estreito, né, Gerson? Realmente, esses discípulos aqui, eles venceram, porque mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida. O que será de nós que às vezes nós estamos cansados e não queremos ir a uma reunião, né? Não é nem diante da morte, é só diante do cansaço, né? Às vezes eu não quero acordar cedo para vir para a consagração. São muitas situações que revelam como eu ainda preciso melhorar, né? E eu não posso fazer isso para ser visto pelos irmãos, mas eu preciso fazer isso para agradar o Senhor. Amém. Eu não posso vir à reunião para agradar os irmãos, né? Eu conhecia um casal que quando a esposa vinha, ele vinha. Quando a esposa não vinha, ele ficava em casa. Então eu já sabia, né? Mas hoje eu já presenciei muitas vezes. A esposa não vem, o Senhor vai e vou. Então isso mostra que, graças a Deus, o Senhor está avançando. Amém. Porque se eu buscar o Senhor, a Daniela está olhando, se eu buscar o Senhor, não pode estar atrelado a uma pessoa, né? Se fulano for, eu vou. É como se a pessoa fosse o Deus dela. A reunião só presta se minha esposa tiver, né? Se minha esposa não tiver, eu não vou. Isso aqui soa parecido com idolatria, né? Porque se eu buscar, você não está buscando o Senhor puramente. Você está buscando o Senhor porque fulano está lá, né? Os jovens, meu amigo vai, então eu vou. Se meu amigo não vai, eu também não vou. Se fulano pregar, eu vou. Se fulano não pregar, eu não vou. Aí fica tendo essas coisas assim. Você está buscando o Senhor, ou você está indo para agradar homens, ou ser visto, ou ver pessoas, né? Realmente, Deus precisa purificar o nosso coração. Então, graças a Deus, né? Amém. E eu observando isso, glória a Deus. Vai hoje, vou, então amém. Amém. Porque fulano não vai,
fulano vai. Então, glória a Deus por isso. Ó Senhor Jesus. Sim, nós vemos ali, mesmo em face da morte, porque muitos discípulos ali, eles viam leões. No Império Romano, tinha uma arena lá, e o cristianismo estava crescendo, antes de Constantino se converter, né? Bem no início lá, os cristãos eram perseguidos. E aí eles pegavam os cristãos e tinham tipo política de pão e circo ali, tinha tipo um Maracanã no jogo, né? As pessoas enchiam ali no lugar, nas arenas, e os cristãos eram jogados lá na arena para ser devorado pelos leões, né, pelos animais. Mas tinha uma opção: negue o Senhor e você não vai morrer. E eles decidiram não. Tinha um senhor de 80 anos, no livro de Witness Lee, que ele disse, né, chegaram para ele e disse assim: negue a Jesus agora, senão você vai morrer queimado. Ele disse: eu servi o Senhor por 80 anos, Jesus nunca me fez mal, por que eu vou negar agora? E mataram ele queimado, né? E muitas pessoas antigamente que serviram o Senhor Jesus e protestaram contra o sistema religioso da época também morreram queimados por defender uma verdade. Esses aí, meus irmãos, realmente a coroa da vida, ser fiel até a morte, daqui a coroa da vida, né? Com certeza está reservada, porque mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida, mas se sacrificaram ao Senhor, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, se alguém vem a mim, não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? No versículo 33, para finalizar, diz: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ó Senhor Jesus. Como Jesus falou para o jovem rico, né? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Sim. Foi o que o jovem rico falou? Lembrando dos adolescentes, aí você me quebra. Vende tudo que tem e dá aos pobres, né? Por quê? Porque aquela riqueza ali era o tudo dele, era o ídolo dele. Jesus necessariamente não queria ver, talvez exatamente ele vender, mas a disposição do coração, né? Já Zaqueu deu muito mais do que deveria dar. Porque é uma questão do apego ao coração. Deveria negar tudo isso. Se for possível, nego. Como os primeiros cristãos vendiam suas propriedades e davam tudo ali para dividir entre as pessoas, né? Então, que o nosso coração esteja apegado, né, somente ao Senhor. Amém. E aí Ele tem essa prioridade total em nosso coração, a ponto de nós sempre optarmos por Ele quando vier conflitos de vontades, né? Jesus é o Senhor. Amém.